Instrução aos principiantes, Hugo de São Vítor. Prólogo. O autor explica que foi solicitado a escrever este livro para instruir os noviços sobre a vida religiosa. Ele enfatiza a importância da disciplina, da bondade e do conhecimento para alcançar a felicidade eterna. O autor destaca que os noviços, tendo já demonstrado fé nos mandamentos de Deus, devem agora buscar o conhecimento necessário para servi-lo adequadamente. Capítulo 1. Como encontrar a ciência da vida correta. A ciência da vida correta pode ser adquirida através de razão, considerar diligentemente e discernir o que é permitido e apropriado em cada ação, lugar e tempo, e em relação a cada pessoa. Instrução, aprender com os ensinamentos e conselhos daqueles que possuem conhecimento e experiência. Exemplo, observar e imitar as ações e comportamentos dos virtuosos. Meditação nas Escrituras Sagradas, estudar e refletir sobre os ensinamentos e exemplos encontrados nas Escrituras. Exame da própria vida, observar e avaliar constantemente as próprias ações e atitudes para identificar áreas de melhoria. Capítulo 2. O que fazer em cada ato. Em cada ato, devemos considerar o seguinte: lugar, o ambiente em que a ação ocorre e como ele pode influenciar nosso comportamento. Tempo, o momento apropriado para cada ação e como o tempo pode afetar nossas escolhas. Pessoa, as pessoas envolvidas na ação e como nosso comportamento pode impactá-las. Medida, o grau ou intensidade apropriados para cada ação, evitando excessos e deficiências. Modo, a maneira correta de realizar cada ação, com atenção aos detalhes e a forma adequada. Ordem, a sequência correta das ações, garantindo que cada uma seja realizada no momento apropriado. Intenção, o propósito ou objetivo por trás de cada ação, buscando sempre a glória de Deus e o bem do próximo. Capítulo 3. O que fazer em cada lugar. Devemos adaptar nosso comportamento a cada lugar, agindo de forma diferente em ambientes sagrados, como igrejas e mosteiros, em locais públicos e em nossos aposentos privados. Em locais sagrados, devemos manter a reverência e a devoção. Em locais públicos, devemos ser discretos e modestos. Em nossos aposentos privados, podemos relaxar e descansar, mas sempre mantendo a disciplina e a moderação. Capítulo 4. O que fazer em cada tempo. Cada momento exige um tipo diferente de atividade. Devemos reservar tempo para o sono, a oração, a meditação, o trabalho, o estudo e o lazer. É importante equilibrar essas atividades, garantindo que cada uma receba a atenção necessária. Devemos ser especialmente cuidadosos em adaptar nosso comportamento aos dias festivos e aos dias comuns, dedicando os primeiros à oração e à devoção, e os segundos ao trabalho e às atividades práticas. Capítulo 5. O que fazer em relação a cada pessoa. Devemos tratar cada pessoa com amor e respeito, adaptando nosso comportamento à sua posição e relacionamento conosco. Devemos honrar e obedecer aos superiores, amar e servir aos iguais, e cuidar e instruir os inferiores. É importante evitar a arrogância e o orgulho, buscando sempre a humildade e a caridade em nossas interações com os outros. Capítulo 6. Como devem se apresentar aqueles que ensinam pela doutrina. Aqueles que ensinam pela doutrina devem ser exemplos de virtude e conhecimento. Devem evitar a arrogância e a ostentação, buscando sempre a humildade e a simplicidade. Devem ser pacientes e compreensivos com seus alunos, adaptando seus ensinamentos às suas necessidades e capacidades. Devem buscar sempre a verdade e a sabedoria, e transmiti-las aos outros com clareza e caridade. Capítulo 7. Sobre a imitação dos exemplos dos santos. Devemos imitar os exemplos dos santos, buscando seguir seus passos na busca da virtude e da santidade. Devemos estudar suas vidas e seus ensinamentos, e procurar aplicar seus exemplos em nossas próprias vidas. É importante lembrar que a imitação dos santos não se limita a copiar suas ações externas, mas envolve também a busca da mesma disposição interior de amor a Deus e ao próximo. Capítulo 8. Sobre o que deve ser observado nas Sagradas Escrituras. Ao ler as Sagradas Escrituras, devemos prestar atenção aos seguintes pontos: preceitos, os mandamentos e ensinamentos que devemos seguir.
Exemplos: as histórias e os personagens que nos inspiram e nos guiam. Promessas: as recompensas que Deus promete àqueles que o amam e o servem. Ameaças: as consequências do pecado e da desobediência. Exortações: os conselhos e incentivos para perseverarmos na fé e na virtude. Capítulo 9. Como o homem deve ser cuidadoso em todas as suas obras. Em todas as nossas obras, devemos ser cuidadosos e diligentes, buscando sempre a perfeição e a excelência. Devemos evitar a negligência e a preguiça, e realizar cada tarefa com atenção e dedicação. Devemos também ser prudentes e discretos, escolhendo as ações mais apropriadas para cada situação. Em tudo o que fazemos, devemos buscar a glória de Deus e o bem do próximo. Capítulo 10. O que é disciplina e quanto vale? A disciplina é definida como uma conduta boa e honesta, que não se limita a evitar o mal, mas busca a irrepreensibilidade em todas as boas ações. É a ordenação dos movimentos do corpo e uma disposição adequada em todos os hábitos e ações. A disciplina é essencial para conter a cobiça, controlar os desejos malignos, refrear a lascívia, domar a ira e suprimir todos os movimentos desordenados da mente e apetites ilícitos. Assim como a inconstância da mente leva a movimentos corporais desordenados, restringir o corpo através da disciplina fortalece a mente e a leva à constância. A verdadeira integridade da virtude é alcançada quando os membros do corpo são governados ordenadamente pela custódia interna da mente. A disciplina controla todos os movimentos viciosos, e à medida que restringe os maus desejos, o bom desejo cresce internamente. Gradualmente, a forma da virtude é impressa na mente através do hábito, que é preservado exteriormente pela disciplina no comportamento corporal. Capítulo 11. A disciplina a ser observada no vestuário. A disciplina no vestuário é mantida de 5 maneiras. 1. No tipo: as roupas não devem ser muito caras. 2. Na qualidade: não devem ser muito finas ou macias. 3. Na cor: não devem ser muito brilhantes ou chamativas, mas sim condizentes com o propósito da vida religiosa. 4. No formato: devem ser decentes e religiosas, indicando humildade, não sendo muito grandes, soltas, apertadas ou extravagantes. 5. No modo de vestir: devem ser usadas de maneira adequada, evitando a vaidade e a ostentação. O autor critica aqueles que usam roupas de forma inadequada para chamar a atenção ou se exibir, enfatizando que o servo de Deus deve desprezar tais vaidades e se concentrar em adornar a alma com virtudes em vez do corpo com roupas luxuosas. Capítulo 12. A disciplina a ser observada nos gestos. O gesto, definido como o movimento e a postura dos membros do corpo, pode ser censurável de 6 maneiras. 1. Suave, indica lascívia e falta de moderação. 2. Dissoluto, revela negligência e falta de compostura. 3. Lento, sinal de preguiça e indolência. 4. Apressado, indica impaciência e falta de controle. 5. Insolente, revela arrogância e orgulho. 6. Perturbado, demonstra inquietação e falta de paz interior. O autor cita vários exemplos das Escrituras para criticar esses vícios e enfatiza a importância da disciplina para controlar os movimentos do corpo e, assim, fortalecer a mente e alcançar a paz interior. Ele também destaca a necessidade de cada membro do corpo cumprir sua função adequada, sem usurpar a função de outro, e de realizar cada ação com decoro e moderação. Capítulo 13. A disciplina a ser observada nos gestos. O autor continua a explorar a importância da disciplina nos gestos, enfatizando que a postura e os movimentos do corpo refletem o estado interior da mente. Ele cita o exemplo do homem apóstata descrito por Salomão, cujos movimentos desordenados e expressões faciais revelam sua corrupção interior. Hugo de São Vítor argumenta que a disciplina externa do corpo ajuda a fortalecer a disciplina interna da mente. Ao controlar os movimentos do corpo, podemos evitar que os maus desejos se manifestem externamente e, com o tempo, enfraquecê-los internamente. O autor também oferece conselhos práticos sobre como manter a disciplina nos gestos. Ele adverte contra movimentos exagerados, expressões faciais inadequadas e posturas que chamam atenção indevida.
Em vez disso, ele recomenda uma postura equilibrada, que combine doçura e rigor e que reflita a paz e a tranquilidade interior. Capítulo 14. Com quem se deve falar? Este capítulo aborda a importância da descrição na escolha das pessoas com quem conversamos. O autor distingue 3 tipos de pessoas com base em sua conduta. 1. Aqueles cuja conduta, embora possamos condenar, não devemos imitar. Devemos evitar a companhia dessas pessoas, pois sua influência pode ser prejudicial. 2. Aqueles cuja conduta é igual à nossa. Podemos nos associar a essas pessoas, pois elas podem nos oferecer exemplos de virtude e nos ajudar a crescer espiritualmente. 3. Aqueles cuja conduta é superior à nossa. Devemos admirar e respeitar essas pessoas, mas não tentar imitá-las, pois nossa fraqueza pode nos levar a pecar. O autor enfatiza que devemos buscar a companhia daqueles que podem nos ajudar a progredir na virtude, evitando aqueles que podem nos levar ao pecado. Ele também adverte contra o orgulho e a arrogância, que nos levam a buscar a companhia daqueles que são inferiores a nós em virtude. Capítulo 15. Onde falar? Este capítulo trata da importância de escolher o local apropriado para conversar. O autor distingue entre locais públicos e privados e argumenta que devemos adaptar nossa conversa ao ambiente em que nos encontramos. Em locais públicos, devemos ser discretos e evitar conversas que possam perturbar os outros ou chamar atenção indevida. Devemos também evitar fofocas e conversas frívolas, que podem nos levar ao pecado. Em locais privados, podemos ser mais relaxados e ter conversas mais íntimas, mas sempre com moderação e respeito. Devemos evitar conversas que possam nos levar à tentação ou que possam prejudicar nossa reputação. O autor enfatiza que a discrição na escolha do local de conversa é essencial para manter a disciplina e evitar o pecado. Ele também nos lembra que nossas palavras podem ter um grande impacto nos outros e que devemos sempre usá-las para o bem. Capítulo 16. Quando calar e quando falar. Este capítulo aborda a importância de saber quando falar e quando calar. O autor argumenta que o silêncio é muitas vezes mais valioso do que a fala e que devemos aprender a controlar nossa língua para evitar o pecado. Ele nos adverte contra a fofoca, a calúnia, a mentira e outras formas de discurso prejudicial. Também nos aconselha a evitar conversas frívolas e inúteis, que podem nos distrair de coisas mais importantes. Por outro lado, o autor nos encoraja a falar quando temos algo importante a dizer, especialmente quando se trata de defender a verdade ou ajudar os outros. Ele também nos lembra que nossas palavras podem ser uma fonte de conforto e encorajamento para aqueles que estão sofrendo. Em suma, este capítulo nos ensina a usar nossas palavras com sabedoria e discrição, sempre buscando o bem e evitando o mal. Capítulo 17. Como se deve falar? Este capítulo discute a importância da disciplina na fala, que é essencial para evitar o pecado e manter a paz interior. O autor identifica 3 requisitos para uma fala disciplinada. 1. Verdade. Falar sempre a verdade, evitando mentiras, calúnias e falsas acusações. 2. Necessidade. Falar apenas o que é necessário, evitando palavras ociosas e conversas inúteis. 3. Caridade. Falar com amor e respeito, evitando palavras duras, ofensivas ou que possam prejudicar os outros. O autor enfatiza que a disciplina na fala não se trata apenas de evitar o mal, mas também de usar nossas palavras para o bem, edificando os outros e promovendo a paz e a harmonia. Ele nos adverte contra o uso da linguagem para fins egoístas, como a autopromoção ou a manipulação dos outros. Hugo de São Vítor também nos lembra que a disciplina na fala é um reflexo da disciplina interior da mente. Se nossa mente está cheia de pensamentos impuros ou desordenados, nossa fala também será impura e desordenada. Portanto, para alcançar a disciplina na fala, devemos primeiro cultivar a disciplina na mente. Capítulo 18. Disciplina na mente, no hábito e no gesto. Este capítulo explora a relação entre a disciplina da mente, do hábito e do gesto. O autor argumenta que a disciplina da mente é a base para a disciplina do corpo, e que a disciplina do corpo, por sua vez, ajuda a fortalecer a disciplina da mente. Ele enfatiza a importância de cultivar a humildade, a modéstia e a mansidão na mente, pois essas virtudes se refletirão em nosso comportamento exterior.
O autor também nos adverte contra a arrogância, a vaidade e a ira, que podem levar a comportamentos inadequados e prejudiciais. Hugo de São Vítor oferece conselhos práticos sobre como cultivar a disciplina na mente, no hábito e no gesto. Ele recomenda a prática da oração, da meditação e da leitura espiritual, bem como a observância das regras e costumes da comunidade religiosa. Ele também enfatiza a importância de ter um mentor espiritual que possa nos guiar e aconselhar em nosso caminho espiritual. Capítulo 19. A tríplice observância da disciplina na comida e, em primeiro lugar, o que comer. Este capítulo inicia a discussão sobre a disciplina na alimentação, um aspecto importante da vida monástica. O autor destaca que a comida deve ser vista como um meio para sustentar o corpo e permitir que ele sirva a Deus, e não como um fim em si mesma. Ele identifica 3 aspectos da disciplina na alimentação. 1. Qualidade, o tipo de alimento que devemos consumir. 2. Quantidade, a quantidade de alimento que devemos consumir. 3. Modo, a maneira como devemos comer. Este capítulo se concentra no primeiro aspecto, a qualidade da comida. O autor recomenda uma dieta simples e moderada, evitando excessos e alimentos que possam prejudicar a saúde ou distrair a mente da oração e da contemplação. Ele também adverte contra a gula, que é o desejo excessivo por comida e bebida, e que pode levar a outros pecados. Capítulo 20. Quanto comer. Este capítulo aborda a quantidade de comida que devemos consumir. O autor enfatiza a importância da moderação, argumentando que devemos comer apenas o suficiente para sustentar o corpo e permitir que ele sirva a Deus. Comer em excesso pode levar à preguiça, à luxúria e a outros vícios, enquanto comer muito pouco pode enfraquecer o corpo e impedir que cumpramos nossos deveres religiosos. Hugo de São Vítor reconhece que a quantidade ideal de comida varia de pessoa para pessoa, dependendo de fatores como idade, saúde e tipo de trabalho. No entanto, ele oferece algumas diretrizes gerais. Coma o suficiente para satisfazer a fome, mas não até a saciedade. Evite comer entre as refeições, a menos que seja absolutamente necessário. Seja especialmente cuidadoso ao comer à noite, pois isso pode levar à indigestão e perturbar o sono. Esteja atento aos sinais de gula, como o desejo de comer mais do que o necessário ou a atração por alimentos ricos e saborosos. O autor enfatiza que a disciplina na alimentação é uma questão de autocontrole e obediência. Devemos seguir as regras da nossa comunidade religiosa e os conselhos do nosso mentor espiritual em relação à quantidade de comida que devemos consumir. Capítulo 21. Como comer. Este capítulo final do livro discute a maneira como devemos comer. O autor enfatiza a importância de comer com atenção e gratidão, reconhecendo que a comida é um presente de Deus. Devemos evitar comer com pressa ou distração, e devemos estar atentos aos nossos modos à mesa. Hugo de São Vítor oferece vários conselhos práticos sobre como comer de maneira disciplinada. Coma em silêncio, evitando conversas desnecessárias. Mastigue bem os alimentos antes de engolir. Não fale com a boca cheia. Use os talheres corretamente. Não se incline sobre o prato. Mantenha uma postura ereta. Evite fazer barulho ao comer. O autor também nos lembra que a refeição é um momento de comunhão com Deus e com nossos irmãos e irmãs em Cristo. Devemos aproveitar este tempo para nutrir não apenas nossos corpos, mas também nossas almas, através da conversa edificante e da reflexão espiritual.